Bem-vindos ao quinto episódio do Jornada nas Escritas. Hoje eu vou falar sobre os personagens principais da minha história. Como eu falei pra vocês, a história vai meio que se passar num ambiente confinado. Por isso, eu vou ter poucos personagens. Isso foi uma estratégia escolhida mesmo. Uma das grandes dificuldades que eu tinha ao escrever romances é o fato de que eu me perco. Eu crio personagens, infinidade de coisas, e a história vai ganhando uma proporção gigantesca, até o ponto de que ela foge do meu controle e eu não consigo mais trabalhar bem. Então, eu fiz essa escolha. Eu vou escolher um ambiente confinado e vou escrever poucos personagens. A questão é, se você escolhe poucos personagens, eles precisam ser bem escritos, eles precisam ter uma certa profundidade. Então meus personagens principais da história, pelo menos nesse momento do projeto, são 4 personagens. É o Sebastião, o Mouro, o Padre Francisco, a Ana e a Benta. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles para vocês entenderem melhor. O Sebastião, ele é o capitão da guarda do feudo. Ele já mora nesse lugar há alguns anos e ele conquistou essa posição através de muita luta. Ele é negro e é pagão, o que numa comunidade europeia e cristã gera muitos problemas na vida dele. Ele meio que é um pária dentro dessa sociedade. A sociedade o rejeita, o discrimina, então ele meio que é um outcast, né? Aquele personagem que está ali à margem. Pode parecer um pouco estranho, né? Um árabe negro como capitão de uma guarda de uma cidade, de um feudo português, mas como eu havia até falado no background um pouco da minha história, essa parte da região ibérica, né, boa parte da região ibérica ficou durante muitos séculos sob o domínio dos muçulmanos, né, sob o domínio do povo árabe. E com isso, obviamente, existia uma miscigenação, existia um grande influxo dessas pessoas naquela região. Então, por mais que pareça estranho, não seria algo tão incomum assim. De certa forma, a minha ideia, quando eu estou trabalhando na minha escrita, construindo meus personagens, tem um viés forte de representação e representatividade. E ter um personagem negro, um protagonista negro, é algo que é muito importante para mim. Até porque eu sou negro e tem poucos personagens assim com grande destaque na literatura. Então, existe uma certa forma um statement, né? Existe uma vontade minha de abrir espaço para isso, e eu acho que cabe, na realidade, a vários outros escritores, é um papel da literatura nesse momento, abraçar um pouco esse viés de representatividade e colocar isso nos seus personagens, e colocar isso nas suas histórias. O segundo personagem que eu vou falar é o Padre Francisco. O Padre Francisco, ele seria o meu antagonista da história. Apesar de que, obviamente, a história tem os antagonistas principais, que são os ataques que vão estar acontecendo e outras coisas que vão estar circundando a narrativa, o antagonista seria o Padre Francisco. Por quê? Porque o Padre Francisco talvez seja a representação máxima dessa discriminação com o Sebastião, né? Ele que o rejeita, ele meio que dá voz e legitima todo o comportamento daquela sociedade de segregar o Sebastião. Além disso, como ele é a voz da igreja, ele é o padre do feudo, ele é a voz do Apocalipse. Ele é a voz que vai estar falando sobre as narrativas bíblicas, ele é a voz que vai estar dizendo para as pessoas que o fim se aproxima. Então ele meio que vai ser o condutor, um dos condutores da história. Ele meio que vai catalisar a história como essa figura de fé. A terceira personagem de quem eu vou falar é a Ana. É uma serva da casa do Lorde Álvaro. Como estrangeira e pagã, ela é outra personagem dentro dessa comunidade que é segregada. E essa segregação e essa discriminação que ela sofre, de certa forma, aproxima ela e o Sebastião. E eles têm um relacionamento meio secreto, né? Apesar de que é aquele secreto que toda a comunidade sabe. E apesar do Sebastião, de certa forma, querer oficializar o relacionamento, ela não quer se render ao costume daquele lugar e os ritos daquele lugar. E como ela não vai poder praticar os próprios ritos, ela escolhe que não, simplesmente. Ela quer ser livre e quer viver a vida dela da forma que ela quiser. Então ela não quer um marido. Eu não tô falando muito da aparência dos personagens, mas da Ana em especial eu queria falar que é justamente mais uma coisa minha da questão de representação. A Ana, ela seria gorda, ou gordinha. E a minha ideia de trazer uma personagem dessa forma é justamente tentar quebrar um pouco desses padrões pré-estabelecidos de mulheres super exuberantes. E não necessariamente ela é uma mulher bonita, mas ela não carrega essas características que a gente gosta de transportar, que são das mulheres do nosso tempo, para personagens do medievo, ou mesmo de todas as histórias, né? A gente sabe que existe um padrão estético na sociedade e que os personagens são sempre construídos nessa direção. Eu
como eu falei, eu tento fugir disso, isso é talvez um posicionamento político que eu traga para dentro da minha narrativa, mas como eu falei, faz parte. Eu acho que fazer político se faz em todo momento da nossa vida, e as nossas escolhas, mesmo elas na escrita, falam um pouco sobre isso. E por último eu vou falar da Benta. A Benta talvez seja o personagem que mais faz uma curva para uma coisa talvez fantástica. A Benta é morena, né? Ela tem a pele escura, porque a mãe dela foi estuprada por um muçulmano, e ela é filha desse estupro, o que de certa forma traz um aspecto de negatividade sobre a figura dela dentro da comunidade. Apesar dela ser bonita, a família dela não consegue encontrar um casamento para ela, por causa que essa circunstância da concepção dela é conhecida não só pela história ser contada, mas pela cor da pele que está marcada na pele dela, o fato dela ser uma pessoa filha de um estrangeiro. E essa situação ela vai falar muito sobre quem é essa personagem, porque como ela é produto de uma violência, ela nasceu dessa violência, quando ela tomou ciência do que aconteceu com a mãe dela, ela meio que introjeta um sentimento de que isso não vai acontecer com ela também. Então ela meio que treina lutar secretamente, ela treina sozinha, ela treina para se defender. E desde pequena ela faz isso, né? Ela luta contra os meninos da vila e etc. Então ela talvez é aquele meu personagem que eu quero fazer uma curva para a fantasia, porque obviamente não era algo comum, né? Mulheres lutando em batalhas e etc. Então eu quis trazer uma pluralidade de olhares para a construção, para a condução da narrativa. Então esses são os meus personagens. Vocês podem me fazer perguntas se vocês tiverem alguma curiosidade específica sobre cada um deles, que eu vou falar, mas provavelmente eles vão ser personagens que vão ser trabalhados melhor no decorrer do processo do livro. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês trabalham os seus personagens, se a representação é algo importante ou não. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, entrem na página do Escambau no Facebook e curtam, entrem no grupo Escambonautas, onde vai ter um post fixo para poder debater. Até a próxima, tchau.